Olá, muito bom dia para você que me acompanha. Seja bem-vindo ao mais um Aparecida Interessa ao Brasil. Vem comigo conferir as principais notícias da nossa igreja. E olha só, o Regional Sul 2 da CNBB promoveu um encontro regional de presbíteros em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, no Paraná. E o evento reuniu sacerdotes para discutir um dos maiores desafios do mundo contemporâneo, que é comunicar a fé em um mundo moldado pela tecnologia. É na cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, que acontece o Encontro Regional de Presbíteros, que reúne sacerdotes do Regional Sul 2 da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Em pauta aqui um dos maiores desafios contemporâneos: comunicar a fé em um mundo moldado pela tecnologia. É um ambiente, então, que nós precisamos estar presentes para ajudar a formar comunidades, comunidades de fé, e vincular as nossas comunidades, levar a igreja também até esses ambientes através da difusão dos nossos valores, daquilo que cremos. Inspirado na passagem bíblica "A quem iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna", o encontro tem como tema o presbítero e a cultura digital. Como nós vamos viver e transmitir a fé, evangelizar a partir desses meios digitais, hoje inclusive com a inteligência artificial. E o maior desafio é como nós nos relacionarmos com esse ambiente virtual, sem nos esquecer de que o importante também é a realidade física. O encontro busca respostas para a forma da mensagem do Evangelho possa ser levada para uma sociedade cada vez mais conectada. A tecnologia, antes vista com cautela pela igreja, hoje é revelada como um verdadeiro campo missionário. Deus comunicou-se à humanidade, então desde o início a igreja está presente nesse processo de comunicação. E nesse agora, e nos que virão no futuro, ela também vai estar presente através da gente e do magistério, orientando como ser uma presença de fato nesses locais. Levar o reino de Deus a partir do que hoje a sociedade vive, da conexão, das redes sociais, das plataformas. Então, para nós é também uma prioridade, a fim de que triunfe o bom uso, para que a vida seja beneficiada pelas redes sociais, pela internet de um modo geral, pelas mídias sociais. A discussão vai além da simples utilização de aplicativos, abrangendo uma compreensão mais profunda da linguagem e das dinâmicas do ambiente digital. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, aprender cada vez mais sobre isso para nos tornarmos capazes de uma comunicação satisfatória. O Evangelho nessa realidade, isso é fundamental. Isso é um processo quase que natural nesse tempo, a mudança de linguagem, que isso vai entrando praticamente, mas vai nos ajudando também a tornar mais acessível e próximo a mensagem de quem vai ouvir. Com esse encontro, a Igreja Católica demonstra sua disposição em se adaptar, capacitando seus presbíteros a se tornarem comunicadores eficazes em um mundo em transformação. E olha só, por falar sobre evangelização nos meios de comunicação, você que faz parte da família dos Revotos também é um evangelizador que nos ajuda a levar a rede Aparecida de Comunicação a tantos lares. Obrigada pelo seu sim, pela sua generosidade, e você pode se juntar a nós também. É só pegar o celular e apontar a câmera para este QR Code que aparece na sua tela. E essa semana, a nossa Igreja Católica ganhou mais um santo, São Carlos Acutis, que é considerado o padroeiro da internet e o santo dos jovens. A vida simples do jovem italiano que morreu aos 15 anos inspira a juventude do mundo todo. No Santuário Nacional de Aparecida, jovens manifestaram devoção e falaram sobre essa nova santidade. Carlos Acutis, eu conheci ele, realmente foi através dessa mansidão, dessa juventude levando para nós, e a forma da simplicidade dele, um jovem tão mais jovem que eu, e levava essa leveza, dessa busca a Deus, que é tipo assim, realmente, indo na missa, tendo essa sede pela Eucaristia, e também fazendo que a simplicidade, não precisa de muito, mas um pouquinho nosso ali, no dia a dia, e também, sempre indo aos necessitados. Para a juventude, Carlos Acutis é inspiração para viver a fé de forma concreta e autêntica. Muitos jovens atravessaram a distância para celebrar esse momento especial no coração da igreja, em Roma. Acutis e Frassati, os dois deixam para nós
oração, espiritualidade e olhar para os pequenos e pobres. Carlos Acutis dizia, non io, ma Dio, não eu, mas Deus, uma profunda espiritualidade. E sempre separava da mesada para ajudar as famílias carentes. E o mesmo com Frassati. Então são inspiração para a juventude, dizendo, os adolescentes, os jovens, a santidade é possível para todos nós. Invocamos eles, a sua bênção sobre as juventudes de nosso país. A história do novo santo tem raízes brasileiras. Em 2010, no Mato Grosso do Sul, a igreja reconheceu seu primeiro milagre, a cura de uma criança após tocar em uma relíquia. Acutis morreu aos 15 anos, em 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. E em São Paulo, na primeira paróquia universitária dedicada ao santo, a canonização do jovem foi acompanhada com muita festa. A devoção cresce porque Carlo falava a mesma linguagem dos jovens, usava jeans, jogava videogame e navegava pela internet. Mas foi na Eucaristia que encontrou a força para viver uma fé sem medo, marcada pela humildade e pelo serviço. As redes sociais hoje estão bombando, né? E nós vemos a inteligência artificial, o que ele fez de utilizar da internet para evangelizar e não utilizar para outros fins inadequados, é um grande exemplo para os jovens de hoje. Então vemos aqui, estamos debatendo também a questão digital, né, o mundo virtual, e como estar nesse campo de evangelização, ele nos precede e se torna um exemplo para todos os jovens que estão sempre conectados. E agora a gente vai para o Nordeste, onde o Santuário de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, celebrou o seu fundador. Quem nasce na Lapa aprende desde cedo a dividir sua história com personagens que, mesmo não sendo filhos da terra, a adotaram como referência de fé, parodiando o hino do município. Aqui é Romeiro que vem, Romeiro que vai, cidade do oeste baiano que é norte para chegar ao Pai. E desde o ano passado, em 31 de agosto, além do aniversário de emancipação política da cidade, o santuário passou a celebrar também a vida de Francisco da Soledade. Há 303 anos ele partiu, mas deixou como legado a fundação das Romarias e os caminhos que fizeram da Lapa a capital baiana da fé. Este ano, o bispo diocesano prestou homenagens durante a missa e no final, com flores no túmulo. Entre os que acompanharam tudo de perto estava Ângela, romeira que reza pelo fundador desde que conheceu a história da Lapa. Eu comecei essa devoção quando eu tinha volta dos meus 6 para 7 anos, quando eu conheci a história através da minha mãe, que é Maria Fátima. E aí ela contava a história e eu ficava, nossa, que história legal. Aí eu tinha um DVDzinho lá em casa que eu assistia todo dia. Aí quando eu estava assistindo, eu criei essa devoção. Eu rezo para poder ele virar santo e ser levado à honra dos altares, que é o meu sonho ver isso. Os 102 anos de Bom Jesus da Lapa também foram marcados pelos pronunciamentos das autoridades religiosas e civis, reforçando o compromisso de fortalecer a cidade, acolher os romeiros e reconhecer o legado do fundador. Por isso temos que trabalhar e todos aqueles, presidente da República, esfera federal, governador, lideranças, deputados, senadores, temos que trabalhar juntos para fazer desse espaço, desta terra, a vocação para a qual ela foi inspirada por Deus, realizada e iniciada pelo seu fundador, o Padre Francisco. Este ano, a data celebrativa também marcou o lançamento do livro A Lapa da Bahia, o Bom Jesus e a Soledade, que narra a história do primeiro peregrino sob a ótica de um missionário redentorista romeiro. A experiência como historiador é gratificante, ao mesmo tempo aguça a curiosidade, o ambiente é místico, né? Não tem como dizer que não seja. Praticamente eu posso dizer, porque eu não encontrei outras documentações semelhantes, é o primeiro santuário reconhecido pela igreja, que na época não chamava santuário, chamava-se Igreja de Missão.
E aqui foi a primeira igreja de missão instalada, né, organizada pelo o Francisco da Soledade e que continua até os nossos dias. E nestes 20 anos, a TV Aparecida recorda também os parceiros que nos ajudam a levar até você as notícias da igreja. E um deles são as Pontifícias Obras Missionárias. Toda quarta-feira tem participação do Fabrício aqui no Aparecida Interessa ao Brasil. Mas hoje, quem vai falar com a gente sobre este trabalho e essa parceria é a irmã Regina Costa Pedro, ela que é diretora da Pão Brasil. Não é isso, irmã Regina? Bom dia. Seja muito bem-vinda ao programa. Eu já quero começar agradecendo a senhora por essa parceria, ao Fabrício, pelos conteúdos que vocês enviam para a gente. Bom dia, Gabriele. Bom dia a todos aqueles que acompanham o programa Aparecida Interessa ao Brasil. E é um prazer muito grande estar aqui conversando com os parceiros. E essa parceria com a TV e Rádio Aparecida dura já há muitos anos. Eu estou aqui há 2 anos e meio na diretoria das Pontifícias Obras aqui no Brasil, mas quando eu cheguei, eu já herdei essa parceria que os meus predecessores tinham estreitado de maneira tão bonita e profícua com a TV e Rádio Aparecida. Imagina, conta um pouco para a gente sobre a missão das Pontifícias Obras Missionárias, um pouco do trabalho que vocês realizam. A missão das Pontifícias Obras ela já está um pouco concentrada no próprio nome. Nós somos uma obra pontifícia, uma atividade pontifícia, estamos ligados diretamente ao Papa e somos Pontifícias Obras Missionárias. Então, nós colaboramos com a solicitude missionária universal do Papa. Como? Somos uma rede universal de oração e de ação. Oração porque convidamos as pessoas a entrarem nessa consciência de que a primeira atividade missionária é a oração. E nós podemos e devemos rezar pelo mundo inteiro, pelas necessidades evangelizadoras de todo o mundo. E de ação também, porque nós promovemos durante o ano, de modo particular no mês missionário, na campanha missionária do mês de outubro, a coleta missionária. E essa coleta missionária ela é destinada para o Fundo Universal que o Papa administra e que depois é redistribuído para mais de 1.200 igrejas necessitadas no mundo. Existem seminários no mundo que dependem dessa coleta missionária para existir. Existem catequistas que necessitam de uma bicicleta para percorrer mais de 50 quilômetros para ir levar o evangelho para uma aldeia distante. E em tudo isso, a coleta do mês missionário é uma contribuição importante. Então, obras do Papa para a evangelização no mundo inteiro. Irmã Regina, a gente sabe que é um trabalho muito bonito, a gente costuma mostrar ele aqui no programa também, E eu agradeço imensamente a você, ao Fabrício, pela parceria, por trazer esses conteúdos para a gente. Nós é que agradecemos pela ocasião que vocês nos dão de chegar a tantas pessoas. Nós sabemos muito bem que TV e Rádio Aparecida estão aí a serviço da evangelização, de uma evangelização encarnada, que passa pela mãe, que aponta sempre para o Filho Jesus, que é o missionário, que é o enviado do Pai. Então, para nós é uma grande honra e um grande privilégio poder ter parceiros como vocês. Tá certo, irmã Regina, muito obrigada, viu? E que Nossa Senhora continue intercedendo pela missão de vocês. Um forte abraço e mais uma vez, muito obrigada. Nós é que agradecemos. E agradeço a você também, que sempre nos acompanha aqui no Aparecida Interessa ao Brasil. E olha só, a gente continua trazendo para você ao longo deste mês de setembro mais destaques para celebrar estes 20 anos da TV Aparecida, essa história que foi construída por muitas mãos, inclusive com a sua. Amanhã tem um programa especial mostrando a presença da TV na zona rural, onde a chegada da igreja às vezes é mais difícil. Então não perca, te espero amanhã, a partir das 11h35 com as bênçãos da Mãe Aparecida. Até mais!